Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Eu agradeço o convite dos nossos irmãos para estar aqui com vocês, e a ideia é a gente poder refletir um pouquinho sobre a sua jornada do Espírito e os processos que envolvem a dinâmica espiritual nessa caminhada evolutiva. Então eu vou trazer essa proposta do encontro do eu com a grande personalidade, e o eu é o que a gente podia dizer que é a coisa pequena, o nosso ego, que representa a identidade temporária que cada um constrói em favor da encarnação que vai viver, porque todos nós precisamos de uma referência de si mesmo para constituir a experiência reencarnatória nas fantasias que movem o espírito. Porque na verdade tudo isso que a gente vive do ponto de vista reencarnatório são grandes fantasias. E quando eu falo fantasias, eu não estou usando o sentido pejorativo, como fosse uma coisa sem valor, não. Eu estou falando que essas fantasias são imagens espirituais e psicológicas necessárias para a gente poder se experimentar. Então a gente faz, cada um de nós, uma fantasia de ser homem, de ser mulher, de ser rico, de ser pobre, de ser bonito, de ser feio, de ser brasileiro, de ser branco, amarelo, preto. Ou seja, de uma maneira, tudo são fantasias que vão, em um dado momento, servir para o espírito como um arranjo, uma paisagem necessária para a gente poder se experimentar e encontrar o caminho para a realização da nossa essência, que é o espírito em si mesmo, ou seja, aquilo que Joana de Anjos chama de self, que é a grande personalidade. E na introdução do livro Espelhos da Alma, Joana então coloca desse processo lento e gradual do despertar desse self, dessa mônada que sai do Criador e vai pouco a pouco, com um princípio espiritual, se tornando um espírito. Ou seja, um despertar da consciência, aonde esse princípio espiritual se reconhece como sendo um ser e começa a ter livre-arbítrio. E começa a ser aquilo que Kardec propõe, os espíritos como os seres inteligentes que povoam o universo. E uma trajetória daí caminhando a partir dessa própria condição, dos elementos que ele foi conquistando ao longo desse início de jornada. Porque antes disso, ele está sendo vivido através dos determinismos que envolvem o mundo instintivo e os processos naturais da vida, que vão estimulando o despertar desse self. Então a gente vê assim, que todo esse processo espiritual vem de a gente sair inconsciente de Deus e fazer uma jornada de conquistar a nós mesmos e voltar para Deus conscientemente. E assim como a plantinha instintivamente busca o sol, porque o sol é fonte de vida, e independente de onde ela estiver, se tiver um raio de sol, um buraquinho, ela vai buscar se voltar para essa fonte de luz, de calor e de vida. O espírito instintivamente busca Deus. Mesmo o espírito mais revoltado, mais orgulhoso, mais onipotente, que nega e que se revolta com a divindade, mesmo esse busca Deus inconscientemente. Muitas vezes Deus, do ponto de vista psicológico, é aquilo que naquele momento marca o que é de melhor para aquele espírito. Jung
vai dizer: ninguém pode viver sem Deus. E ninguém vive sem Deus, mas a gente pode escolher a que Deus a gente quer, né, devotar nosso interesse. E esse Deus pode ser o sexo, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, mas vai sempre existir alguma coisa que para nós representa o máximo valor da vida. Ou seja, essa necessidade de a gente buscar na nossa trajetória uma referência que nos guie, que seja a base que dá sentido à nossa existência, mesmo que essa caminhada seja equivocada. Então, a ideia hoje aqui é trabalhar esse processo psicológico e espiritual, que é essa relação entre essa consciência menor, que é o nosso eu, e nosso processo de encontro com esse self, o si que a Joana de Ângeles coloca, que é essa dimensão mais profunda da nossa realidade, que é a realidade espiritual. Então, nós temos dois centros na personalidade. Um centro que é o centro da consciência, que é o nosso ego, nosso eu, que representa a nossa identidade pequena, eu, Gelson, que me configura a partir de uma imagem corporal, a partir das referências que o mundo me deu, e vou construindo uma imagem de mim mesmo, e esse ego tem a função de mediar as relações com o meu mundo interno e com o mundo externo. E existe uma dimensão maior, que é uma consciência profunda, que é a consciência do espírito. Então, nem sempre o ego vai refletir toda a nossa realidade espiritual. A gente acredita que na medida que a gente vai evoluindo e essa consciência vai se ampliando e o nosso eu vai amadurecendo, vai ter um momento que esse ego e esse self vão ser uma coisa só. Mas nesse momento ainda, nós precisamos, enquanto experiência evolutiva, de um eu menor, que é esse ego, para mediar as relações com a nossa natureza total e plena, que é o espírito. Tá? Então, nessa caminhada evolutiva, né, a gente vai estabelecer isso que a gente chama de um eixo. Né? Esse eixo ego-self. Então o self, a Joana de Ângeles vai dizer que é ao mesmo tempo que é o espírito, e ao mesmo tempo o self é aquilo que mais se aproxima também da imagem de Deus, porque saímos todos nós de Deus e voltaremos para Ele. Então esse self representa a nossa essência espiritual e também a nossa familiaridade, a nossa filiação divina e a nossa marca divina que todos nós carregamos enquanto força criadora, enquanto possibilidades, e naquilo que Kardec também traz no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta para os Espíritos: onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência do homem. Essa consciência que os Espíritos colocam é a consciência do self, não a consciência do ego, porque o ego às vezes não sabe, às vezes ele nega, às vezes ele faz arranjos e defesas para não se confrontar consigo mesmo, mas o self, que somos nós mesmos, a nossa realidade espiritual, sabe. E nós trazemos então nessa consciência profunda do self a divindade e a lei natural dentro de nós. E por isso que ninguém pode fugir da sua própria consciência. Então, são dois níveis de consciência. Uma do ego e uma consciência mais profunda, que é a consciência do self. Esse self, então, ele vai dizer que o Pop Jung, a Joana de Ângeles, esse self, ele seria então o centro organizador da personalidade, que é o espírito, né? Então, por trás
de toda a dinâmica psicológica, com os nossos vários eus, que a gente tem vários eus, o ego é um dos eus, é o eu que representa a nossa identidade, mas a gente tem vários eus dentro da gente, personalidades parciais, a Joana Dias nos coloca, subpersonalidades, que também têm autonomia, que também pensam, que também sentem, que também têm vontade, que também têm impulsos, que estão agindo e gerando experiências e provocando tanto coisas boas, possibilidades, como neuroses, conflitos e outras questões de ordem psicológica. Então, essas subpersonalidades a gente chama de complexo. Então, vocês devem já ouvido falar que existe um complexo materno, um complexo paterno, um complexo de inferioridade. Então, dentro de nós existem vários eus além do ego. Uma criança ranhenta e birrenta, a criança, que a Joana fala, né, da criança ferida, que está lá dentro da gente, que foi frustrada, que está lá ainda viva dentro de nós, gerando sentimentos, necessidades. A gente pode ter um velho sábio, né, ou um velho ranzinza. A gente tem um homem e uma mulher dentro de nós, né? Então a gente tem, na verdade, vários elementos que representam essas forças do espírito, representado por núcleos emocionais, que também são núcleos de consciência, gente. Só que são consciências parciais, que são mediados pelo ego e são organizados pelo self. Então, por trás de toda essa realidade psicológica, que é o ego e os outros complexos que nos constituem, tem o self, que é a nossa realidade plena, a nossa realidade espiritual. E a Joana coloca que muitos de nós não têm a consciência do self. Por que isso? Porque quando o espírito reencarna, a matéria ela já tem essa propriedade de anestesiar, né? A gente perde a memória do passado, a gente, quando encarna, fica envolvido pelo magnetismo material, né, do nosso corpo, do próprio planeta, e tem todo o efeito dessa egrégora espiritual que invade o planeta, que acaba muitas vezes anestesiando e amortecendo a nossa consciência espiritual. Além disso, a história de estar numa cultura, numa sociedade, marca a nossa vida de referências que muitas vezes são enganosas. E se o espírito ele não é ainda muito lúcido, ele não tem força, ele está ainda condicionado por fatores que são desfavoráveis, é muito natural que ele se perca nesse mar de ilusão na consciência coletiva. Ou seja, a gente acaba daí fazendo uma imagem, né, a partir não das referências que a gente traz, né, lá do mundo espiritual, não da nossa consciência maior, mais profunda, mas da realidade do mundo material e da realidade humana. Então, quantos espíritos de valor, por exemplo, se perdem na sua missão porque esquecem do seu compromisso justamente por estarem diluídos no mundo e se perder nas referências do mundo, como diz o próprio Jesus: não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, essa perda da alma é perda de conexão com a nossa próprio eixo e a nossa essência maior, que é a nossa essência espiritual. E isso é muito ainda mais presente nos dias de hoje, né? Numa sociedade sem valores morais, numa sociedade extremamente individualista, consumista. Então a gente vê que as pessoas, né, relativizam e vão se perdendo os valores espirituais e construindo um falso eu, que é pior do que o ego.
Então, além do ego, existia um falso eu que a Joana de Anja vai trazer da psicologia junguiana, que ele vai chamar de persona, a máscara que a gente veste e que representa muitas vezes o modelo que o mundo espera da gente. E a gente não tem força de romper com esse modelo e vai vivendo a partir não das referências e dos valores espirituais, mas das referências impostas pelo mundo, criando ilusões na busca da felicidade, na busca do reconhecimento, na busca de preencher nossas carências, na busca de ser amado. Então, existe um desafio de poder superar essa persona, superar essa consciência menor e reconhecer que a gente é o self. Mas nem todo mundo tem essa consciência de self. Muita gente não tem consciência do sentido da sua vida, de que é um espírito eterno, imortal, que está aqui para evoluir, que está aqui para poder realmente se aprofundar na experiência terrena como uma forma de superar a si mesmo, e vive nessa vida mais limitada, mais superficial, inconsciente de si mesmo. Então, o desafio é como realmente estabelecer esse encontro entre o eu pequeno e a grande personalidade que é o self. E como a sabedoria divina, na sua perfeição, ela é misericordiosa, há sempre na psicologia de cada um de nós mecanismos psicológicos que tentam despertar a nossa consciência menor para essa consciência maior, como um chamado, como uma força que diz: eu não sou só isso, eu sou mais do que isso. Eu não sou esse corpo, eu não sou o nome da minha família, eu não sou a raça, a cor que eu visto, eu não sou a fantasia de ser mulher ou de ser homem, de ser pobre ou ser rico. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou um ser espiritual. Existe esse chamado e ele é mais presente do que a gente imagina. Mas mesmo assim, muitos de nós não conseguimos perceber esse chamado. Então a minha ideia aqui é realmente mostrar como é que se faz, como é que se processa na nossa vida. Então, o Edinger, que é um psicólogo americano, diz que nós, os pequenos, né, nosso eu pequeno, nosso ego, não somos senhores da nossa personalidade. E o ego acha que é o senhor. O ego é onipotente. Né? Porque o quê? Porque o self está lá, atrás, como o regente da personalidade, mobilizando forças, e o eu está lá, né? Constituindo, né? A gente é um serzinho, assustadinho, né? Nascemos, né? Como bebês, vamos se desenvolvendo neurologicamente, psicologicamente, vamos constituindo uma ideia de nós mesmos, que o mundo vai também nos ajudando a fazer isso, e vamos aí crescendo, achando que somos alguma coisa, e somos, né? Mas não toda coisa. Esse eguinho, ele acha que pode muito, porque o ego é o mito do herói. O mito do ego é o mito do herói, que é um mito de superação, porque o herói só é herói porque ele faz uma tarefa extraordinária, um desafio que ele tem que superar. E o ego tem que estar se superando nos processos da vida que exigem a gente sair de uma instância infantil para uma instância de adultez, de maturidade. Então a adolescência é o momento de viver o mito do herói, porque o adolescente está matando a imagem infantil dele, está matando a imagem grandiosa do pai, que é muito, para poder de alguma maneira se reconhecer como um ser adulto depois e assumir seu lugar no mundo. E aí o mito do herói, os desafios da adolescência, as transgressões, lidar com seus impulsos que estão surgindo, porque na adolescência a glândula pineal é despertada, e a glândula pineal ela guarda a memória do passado espiritual. Então na adolescência, quando a glândula pineal é despertada, o
o passado que está mais ou menos, contido no inconsciente, vem à tona na forma de impulsos, fantasias, desejos e outras coisas mais, e que se misturam com as informações que aquele ser recolheu da sua infância. Por isso que a infância é tão importante. Porque uma infância bem construída, uma educação bem feita, vai dar uma base segura que quando esse passado espiritual despertar através da glândula pineal, ele ter condições de fazer uma síntese entre os elementos que ele traz do passado e as referências novas que ele foi adquirindo através da sua educação aqui. E quanto mais ele foi abandonado, a criança foi abandonada e não for educada, mais ele vai ter que enfrentar sozinho e mais ele pode reforçar padrões negativos do passado, da qual ele não adquiriu capacidade para poder lidar nessa própria encarnação. Então, a adolescência é um caldo, aquela sopa fervendo, o adolescente é esse, onde esses elementos do passado emergem e se misturam com as referências que ele está trazendo da sua infância. Então esse eu que vai se constituindo de maneira heróica na adolescência e vai assumir depois esse lugar como um indivíduo, ele acha que é o centro da personalidade, porque o ego está lá sendo estimulado pelo próprio self. Vai, enfrenta, vive, assuma seu lugar no mundo, E a gente acha que chegamos na vida adulta e bem, agora eu não sou mais aquela criança, eu não dependo mais do meu pai e da minha mãe, apesar que isso cada vez mais é mais difícil, que tem gente de 40 anos dependendo de pai e de mãe, Mas, enfim, eu me torno aparentemente dono de mim mesmo. Então, do ponto de vista da psicologia, é muito importante a gente poder superar os modelos do pai e da mãe e recolher o que é positivo, mas reconhecer que nós temos nossas próprias referências e poder refletir, avaliar, discriminar. Mas isso não é o fim da tarefa. Não, agora sou eu mesmo, meu pai era violento, minha mãe é negligente, eu não sou eles, eu posso ser eu mesmo, e eu acho que eu resolvi os problemas. Mas não, a psicologia diz que agora vem um outro problema, que é sair da identificação negativa dos pais e superar a identificação com o mundo coletivo, que é a persona. Porque a gente acaba se identificando com os modelos coletivos daí. Eu não quero ser que nem o pai, mas eu sigo a fantasia para ser aceito na sociedade dos modelos que a sociedade me impõe, com as novelas, com as propagandas, com os valores do mundo. Quando eu vou, estou repetindo o padrão que não é meu. Então eu tenho que superar ainda a consciência coletiva e depois, além disso, tem uma outra tarefa, que é reconhecer que eu sou um self, que eu sou um espírito. E nem todo mundo chega a esse estágio de maturidade psicológica. Então, na psicologia diz que o ego é um mau comandante, mas é um ótimo servidor. O papel do ego não é ser o comandante do processo psicológico, mas servir ao self, servir a nossa realidade espiritual e cumprir de uma maneira positiva, favorável, nosso projeto reencarnatório, porque todos nós temos um projeto reencarnatório, um mito, um processo a realizar enquanto nossa caminhada evolutiva. E Jung vai colocar que então que existe um longo processo de transformação interna e de renascimento a partir de um outro ser. Olha só a genialidade de Jung. Então ele já intuía que o eu, que o nosso ego, não é o ser essencial, que existiria um outro ser, que quer se reconhecer, que quer emergir, que quer ser reconhecido e que é o Senhor do nosso próprio reino. Como é difícil ser dono do nosso próprio reino, E porque
é difícil a gente ser dono de nós mesmos. Segundo, quem é o rei do nosso reino não é o ego, é então o self. E Jung vai dizer: o homem precisa de Deus para poder existir, mas Deus precisa do homem para poder se expressar. E essa relação entre homem e Deus, ela se equivale na relação também do eu pequeno, do ego, com o eu maior, com o eu divino, com o eu que é o self, o espírito, quando diz: o ego precisa do self para existir, mas o self precisa do ego para poder se expressar. Então não tem como me expressar sem o ego. Se um ego não é bem estruturado, né, eu psicotizo, eu enlouqueço. O psicótico tem uma estrutura egóica frágil. Então esse ego, ele tem que ser bem estruturado, né? O Jung vai dizer também: o homem é a casa onde Deus quer fazer sua morada. E se essa morada for muito frágil, o poder divino queima, desestrutura essa casa. Então, a gente quer que uma pessoa que seja bem resolvida, autoconfiante, plena, que possa ter um referencial positivo, para que a gente possa viver Deus em nós. A religião mais importante não é a religião formal, mas a religião vivida, onde nós somos o templo vivo de Deus e vivemos, né, em conexão com Ele. Então, de uma maneira, o ego também é esse lugar que a gente constitui como identidade nossa, mas para servir essa natureza maior que é o espírito, né? E se ego não for bem estruturado, como é que a gente vai poder expressar a nossa potencialidade, os nossos recursos espirituais? Então esse ego tem que ser realmente bem construído. Mas o problema disso é que esse ego pensa que ele é então o cara, né? Que ele é o dono da história. E ele fica embestado, né? E acha que pode tudo. E esquece que ele, na verdade, está a serviço de ser o maior, que é o espírito. E aí começa um grande conflito, uma grande questão. E eu vou ler aqui para vocês. Eu sei que é difícil, porque é tão bonita essa passagem do Jung, que eu resolvi trazer para vocês poderem entender esse processo. Esse outro ser, diz o Jung, é a outra pessoa em nós mesmos. Olha só. Existe um outro ser em nós mesmos, uma personalidade maior amadurecendo em nós, o amigo interno da alma. Então ele chama o espírito, o self, como o amigo interno da alma. A alma, a totalidade, a nossa encarnação, e o self, o amigo interno da alma. Por isso é que temos conforto quando encontramos o amigo e o companheiro detectado no ritual. Tal como a amizade entre Mitra e o Deus Sol. Mitra é um personagem da mitologia persa. Essa é a representação da amizade entre dois homens, que é sempre reflexão externa de um fato interno. Revela a amizade com aquele amigo interno da alma, revela aquilo que a natureza por si mesma gostaria de nos transformar. Aquela outra pessoa que nós também somos, e mesmo assim nunca conseguimos atingir, que é a lei divina, a nossa imagem de perfeição que já trazemos dentro de nós. Nós somos aquele par de Dióscuros. Dióscuros eram dois irmãos da mitologia grega, um deles mortal e outro imortal, e estamos sempre juntos, sem jamais conseguir transformá-los em um só completamente. O processo de transformação luta para aproximá-los um do outro, mas a nossa consciência sabe e resiste, pois a outra pessoa parece estranha e misteriosa. E porque não podemos nos acostumar com a ideia de não sermos capazes de lidar com essa outra pessoa dentro de nossa própria casa, nós deveríamos preferir ser eu e nada mais. Mas nós somos confrontados com esse amigo interno, ou esse sujo. E se ele é nosso amigo ou um sujo, depende só de nós. Então o que Jung está trazendo aqui?
que existe esse amigo interno da alma, que é esse self, que promove o desenvolvimento da nossa personalidade, o nosso eu, e que é um momento que esse self, a realidade espiritual, quer ser reconhecida, que ela está provocando um movimento dentro de nós para que a gente possa se reconhecer como um espírito imortal. Mas o nosso eu menor, a nossa consciência pequena, resiste porque o encontro com o nosso self é um encontro com a nossa consciência, com o nosso compromisso espiritual. E muitos de nós esquecemos disso e fugimos disso, e não queremos mais nos reconhecer como um self, como um espírito, porque quero ser só o João, o José, a Maria, o Gelson, na minha vidinha pequenininha, querendo sucesso e amor do mundo, deslumbrado pela vida, esquecendo o que eu quis fazer aqui, vim fazer aqui, porque lembrar do que vim fazer aqui gera sofrimento, gera luta, gera compromisso, e eu não quero mais isso, tchê. Né? Eu deitei no colo da grande mãe aqui, quero ficar no colo quentinho, não quero crescer. E a vida quer que eu cresça. E é uma luta interna, um conflito entre uma instância profunda, que é o nosso self, que nos impulsiona para o crescimento, e o nosso eu, que quer ficar acomodado e quer evitar o processo de amadurecimento. E aí começa a haver um conflito entre o nosso ego e o nosso self, né? E a Joana vai trabalhar muito bem isso na cena psicológica. E ele vai falar, né, eu não vou ler aqui, que se esse amigo da alma vai se apresentar como um sujo, um inimigo, ou como um amigo, depende de cada um de nós. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais eu viro as costas para mim mesmo, mais eu trato esse amigo da alma como um inimigo, mais eu estranho o chamado dele, mais eu nego a realidade dele. E esse amigo, quando se apresentar exigindo o seu trono, porque ele é o rei, não é o ego, ele é o dono da nossa casa, o ego vai dizer: eu estou sendo ameaçado por um inimigo. E a experiência psicológica desse amigo não é como um amigo, mas como alguém que nos ameaça, porque desacomoda o nosso ser, porque gera conflito, porque gera um processo de confronto com a nossa natureza e exige de nós uma atitude de amadurecimento. Então, quanto mais a gente virar as costas para nós mesmos, quando a gente mais se iludir, quando a gente mais ficar preso na consciência coletiva, mais difícil vai ser esse encontro do nosso eu com o nosso self, com a nossa condição, com a nossa essência espiritual. E Jung vai dizer mais ainda, ele vai dizer que sempre o encontro com o self é vivido como uma derrota para o ego, para o eu. Isso é muito importante, porque o eu, a gente não quer sair desse lugar, dessa imagem ilusória dele achar que ele é o dono da história. Então diz o Jung, quando o verão da vida é atingido, quando somos, como diz Nietzsche, o um se torna dois, a figura maior que alguém sempre foi aparece para a personalidade menor, com a força de uma revelação. Ele, o ego, que é a personalidade menor, né? Que é verdadeiro e desesperançosamente pequeno, arrastará a revelação do maior, que é o self, o si mesmo, para a sua pequenez. Então, ao invés de a gente ir ao encontro que é maior, a gente tem de querer distorcer o nosso self, a nossa realidade espiritual, e transformar a nossa condição espiritual na ilusão pequena que a gente construiu na nossa encarnação. E a gente perde a nossa vida, senão, muitas vezes, nos comprometemos mais espiritualmente. Saímos aqui mais endividados ainda, né? E nunca entenderá que o dia do julgamento para a sua pequenez já alvoreceu. Mas o homem, que é inesgotavelmente grande, saberá que o sempre esperado amigo de sua alma, o imortal, ou seja, a consciência espiritual, chegou para tornar o perseguidor em cativo, ou seja, acabar com a contenção,
por cuja imoralidade sempre esteve confinado na sua própria prisão, e para fazer sua vida fluir numa vida maior, num momento paralelo de maior fatalidade. Ou seja, isso é uma fatalidade. Em algum momento da nossa vida, o nosso self vai nos confrontar e vai querer reconhecimento. Isso pode vir de várias maneiras psicológicas. Eu vou dar vários exemplos depois, tá? Pode vir com um processo interno, pode vir com um processo até psicológico vivido na vida concreta. Um acidente que muda a nossa vida, um processo que provoca uma mudança radical de dor, sofrimento, com uma chamada de atenção para a ilusão que eu estava vivendo e reconhecer que a minha vida foi feita para uma coisa maior e não para aquele estilo de vida, aquela realidade que eu estou vivendo. Então, os fatos da nossa vida, muitas vezes, é com a mensagem do nosso self, ou numa linguagem mais religiosa, uma mensagem de Deus para nós, para despertar a nossa consciência pequena para a nossa realidade maior, né? Então, esse encontro, ele se dá em 4 etapas. Esse self se manifesta como uma imagem divina, esse é um ponto, e ele é personificado simbolicamente através de experiências internas ou através de acontecimentos externos, como eu falo para você. Esse encontro gera uma ferida, um sofrimento para o eu, como resultado do encontro, como Jó na Bíblia, né? O ego persevera, suportando pacientemente a prova, ou seja, ele suporta esse encontro, né? E para entender o significado desse encontro. E aí, na medida que ele suporta e reconhece a presença desse self, que é vivido como uma experiência divina, transcendente, grandiosa, como uma revelação, faz que eu me transforme e o meu eu, a minha estrutura egóica se transforma numa personalidade mais plena e mais madura. E Jung vai dizer, daí a pessoa conquista pistes, paz, uma plenitude interna. Então, o resultado positivo do encontro do ego com o self resulta numa personalidade planificada, madura, tranquila, serena, confiante, cheia de paz. O mau encontro gera conflito, angústia, depressão, dor, cisão, dissociação e uma alma não integrada consigo mesma, né? Bem, eu vou sair daqui. E aí então, eu vou trazer o exemplo de Paulo e Estevão para representar esse encontro, né? A gente pode pegar vários exemplos, como na obra Paulo e Estevão, né? Tão bem descrita por Emmanuel, através das mãos do Chico. Fala então desse doutor da lei, né? O Saulo, orgulhoso, onipotente. Ele é o ego, Jesus é o self. Vamos pensar assim simbolicamente, né? E esse Jesus, que é o self, é a experiência também do divino dentro dele, tá, gente? Isso que ele está vivendo fora, que é importante compreender. Essa experiência de Paulo na relação do seu ódio para com Cristo, para com Jesus, é uma experiência também da luta do eu dele pequeno, orgulhoso e potente, com o chamado divino dentro dele, com o self dele, né? Então, o que Emmanuel relata do Saulo? Afinal, com a rigidez de suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura, com o rigorismo de sua perseguição implacável. E aí ele fala da morte de Estevão, né, que foi morto a partir da própria atitude de Saulo. Saulo tem um ódio cada vez maior. A gente sabe que a noiva dele, Abigail, se torna cristã, porque Estevão é irmã dela, e ela estava desconhecia o destino do irmão.
E quando ela assiste à morte promovida pelo seu próprio noivo, que é Saulo, ela então desfalece e busca em Cristo o consolo. Saulo é tão orgulhoso, é tão onipotente, que quando percebe que a noiva dele é irmã de um cristão, ele diz: eu não posso mais casar contigo. Olha o preconceito. Quantos de nós agimos pela vida, não no sentido maior, mas pelo nosso preconceito? Em vez, Saulo amava realmente Abigail amava realmente ele, mas ele, preso na tradição judaica, como um doutor da lei, ele pensou: o que as pessoas vão falar de mim? Eu, um doutor da lei, noivo, né, de uma mulher da qual eu mandei matar o irmão. Então ele rompe com Abigail, mesmo indo contra seu sentimento maior, prisioneiro desse orgulho. Abigail se torna cristã e depois vem a falecer. Quando ele se arrepende, porque ele não aguenta viver sem ela, e vai ao encontro dela, ela já está morta, e aí aumenta mais o ódio dele para Jesus. Então, em vez de ele botar a culpa nele, puxa, perdi a oportunidade, olha o que eu fiz, ó, minha cabeça ignorante, abri mão do meu grande amor, ela se deprimiu, sofreu e acabou falecendo por culpa minha, né? Eu agi mal, eu negligenciei esse afeto, eu fui descuidado com essa relação, e em nome da minha onipotência eu acabei virando as costas para uma coisa tão bonita, tão maior, e agora mesmo arrependido eu não tenho chance de recuperar. Mas ele não faz essa consciência, diz: a culpa é desse Jesus. Esse cara é uma praga na minha vida, tirou minha noiva, e agora ela morreu por causa dela, e ele fica com mais ódio de Jesus, né? Então a gente faz isso, a gente projeta no mundo a culpa do meu esposo, a culpa da minha esposa, a culpa é da sociedade, né? As minhas escolhas, a gente desculpa e não assume o confronto com a nossa própria realidade e enfrentar o confronto com a nossa própria decisões, com nossos próprios equívocos e ilusões. Então Saulo, ele está projetando em Jesus toda a sua incapacidade, a sua imaturidade, e tem mais ódio do Cristo ainda, cada vez mais ódio de Cristo. Só que do ponto de vista da psicologia, a gente sabe que o ódio é uma forma de amor. Então a gente pode dizer que Saulo está apaixonado pelo Cristo, ou seja, psicologicamente ele está aprisionado emocionalmente pela figura do Cristo. Quem é esse cara que me perturba tanto? Porque se ele não tivesse assim, se ele fosse tranquilo, foi um galileu lá, pobretão, andarilho que viveu, né? Eu acredito mais em mim, em fazer minha vida, deixa o cara em paz. Mas não, ele não conseguia deixar Jesus em paz. Onde ele via falar de Jesus, ele ficava incomodado. Então, quando uma coisa nos incomoda muito emocionalmente, é porque a gente está capturado por ela. Tem alguma questão nossa ali presa naquele elemento da qual nos mobiliza emocionalmente. Uma raiva muito grande, uma inveja, um incômodo, isso está falando de coisas nossas. Então esse incômodo do Saulo era o chamado espiritual dele, e Jesus era esse poder que ele não tinha. Jesus era essa força que ele buscava de maneira orgulhosa e potente como doutor da lei, e não encontrava dentro dele. Então Jesus era um desafio para ele, um desafio interno também, e não só uma projeção de uma mensagem contrária à lei hebraica. Então ele começa a ter ódio do Cristo, e aí então ele busca buscar a autorização de todos os doutores da lei para perseguir, né, Ananias, que foi que converteu a Abigail, a noiva dele, e matar então os cristãos, indo em direção à cidade de Damasco. E como nos relata a história, quando ele estava perto de Damasco, um fato estranho, um fato excepcional,
acontece com ele. De repente, uma luz se apresenta e uma voz diz para ele: Saulo, 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 por que me persegues? Era a voz do Cristo, né, questionando ele. Ele cai do cavalo e ele não enxerga mais nada. Ele percebe que está cego. E ele foi ferido naquele momento profundamente. E ele entende que aquela voz então é de Cristo. E então, naquele momento, ele então se converte. Reconhece que Cristo é o maior e que ele é o pequeno. Então, essa passagem do encontro de Saulo com Cristo representa o que é de mais bonito na vida de Saulo e o que é de mais terrível. Porque, como diz o Jung, o encontro do ego com o self é sempre seguido com uma derrota para o eu. Saulo foi derrotado. E é o encontro com a sua própria sombra, que é a sua cegueira onipotente. Olha só que interessante. Olha só a riqueza da vida, da psicologia, da vida. Saulo fica cego no encontro com Cristo. No mesmo momento que ele vê a luz, ele é confrontado com a sua cegueira psicológica, com a sua incapacidade onipotente e orgulhosa, que não vê nada, que pensa que vê tudo, que é o fundamentalismo religioso, que acha que está com a verdade, que acha que pode impor a sua verdade, que acha que está na luz, mas que está nas trevas. E Paulo tem que se confrontar com essa natureza que parecia que ele era o doutor da lei, que sabia tudo, que era um defensor da verdade, mas na verdade ele estava imerso na sua própria escuridão. E viveu isso de maneira física, somatizando na sua cegueira. E, ironicamente, vai ser curado pela figura que ele ia buscar para assassinar. Então, olha o jogo da vida, né? Psicológico, mas que é um acontecimento também, uma realidade na vida de Saulo. Então, isso também nos acontece, gente. Acontecimentos, situações que nos confrontam, que são chamados do nosso self, ou chamado divino, que é ao mesmo tempo um encontro com a nossa pior condição. Então, o Jung vai dizer que todo processo de renascimento exige uma morte psicológica. E essa morte é uma descida para o nosso próprio inferno. Não tem como viver um processo de transformação sem descer para o nosso próprio inferno interno. E em algum momento nós vamos fazer essa descida, querendo ou não. E a Joana coloca que os momentos de transformação na vida do indivíduo são os momentos de maior dor, sofrimento, solidão, desespero. Então, é no encontro da nossa própria solidão, na nossa própria fragilidade, na nossa dor, no que é pequeno, naquilo que é pior em nós, que a gente também encontra o self, a mão do Cristo, a sua mensagem fazendo um chamado para a gente reconhecer que a nossa natureza é maior do que essa que a gente está vivendo. Então, esse encontro de Saulo representa com Jesus esse encontro do self com o ego. Tem várias passagens aqui para representar isso, mas eu não vou poder entrar muito, né? E aí Saulo é ferido. Saulo, ele leva 3 anos se recuperando desse processo, né? Tu vê, ele tem que elaborar isso. Ele fica 3 anos no deserto fazendo tapete, porque a profissão dele era de ser tecelão, porque todo judeu tinha uma profissão legada pelo pai, porque como era um povo nômade, que precisava ter uma profissão, então, mesmo que ele fosse um doutor da lei, ele tinha essa profissão de ser tecelão. Ele volta à atitude humilde, então, de ser um tecelão, e fica 3 anos meditando e assimilando essa experiência. Então, isso não é um processo fácil, não é um processo que é rápido. Quando a gente é ferido na nossa onipotência, quando experiências nos marcam e desestabilizam a nossa vida emocional, a gente precisa de tempo para elaborar e assimilar aquela experiência e ser transformado por ela.
E depois que ele passa esses 3 anos no deserto, então ele muda de nome. De Saulo, ele pode se chamar Paulo. Então essa mudança de nome representa psicologicamente esse renascimento, onde ele não é mais aquele doutor da lei, não se reconhece mais como aquele ego pequeno, mas agora ele é o servidor do self, a serviço do Cristo e a serviço da sua própria consciência espiritual, né? E aí então ele foi transformado pelo Cristo e pode ser esse servidor. E ele diz: eu virei escravo do Cristo, eu morri para que Cristo vivesse em mim. Então Saulo, ele faz no processo psicológico dele um processo de grande transformação. Existem 2 grandes espíritos na história do cristianismo que fizeram um processo de mudança muito, muito forte, que é a Madalena, né? Que foi o espírito que mais se transformou numa encarnação, e Saulo de Tarso também, que é o momento de sair de uma condição de um espírito extremamente orgulhoso e reverter um processo e se transformar e poder realmente se dobrar para poder servir a Jesus, né? Então, né, esse processo, gente, acontece com todos nós também, e numa escala menor, é óbvio, né? Mas todos nós vai ter momentos na nossa vida positivos, negativos, que esse self vai gerenciar, coincidências significativas na vida, fatos que se atravessam o nosso caminho, processos internos de angústia, depressão, uma pessoa que apresenta um livro espírita e diga: puxa, esse livro transformou minha vida. Então o self pode vir de várias maneiras, né? O self, esse amigo da alma, representa essa força espiritual na dimensão interna da nossa natureza e na presença de Deus, buscando que a gente possa reconhecer que a nossa condição, ela foi realizada em favor de uma transformação espiritual, dessa essência, dessa realidade que somos todos nós como espírito imortal. E eu quero dar um outro exemplo para vocês. Imaginem um ser que reencarna num agreste, numa região do Nordeste, uma cidadezinha que não é o fim do mundo, mas dá para ver de lá, né? Porque é um lugar sem muito recurso, com uma sensibilidade extrema, que ninguém pode dar conta e dar suporte para esse ser, porque as pessoas não compreendem essa sensibilidade, que vê espíritos que têm uma série de sensibilidades que geram conflitos internos, né? E tem que constituir a sua personalidade, seu eu. E aí vem o primeiro desafio: como é que eu vou formar uma personalidade se eu sou atravessado por sensações estranhas, por sentimentos que não são meus, por processos espirituais da qual eu sou forçado a enfrentar sem a minha vontade? Então é um processo muito mais difícil, muito mais doloroso, né? Esse ser que viveu na França e foi conselheiro do cardeal Richelieu e que depois reencarnou, né, como um escocês, um médium famoso, Daniel Douglas Home, né, que levitava, que era um médium fantástico, e que Kardec viu nele uma grande esperança como exemplo para codificação, e ele negou a parte evangélica e não aceitou a coisa de colaborar com essa revelação kardeciana.
e ficou em falta com a sua consciência. E agora, encarnado, volta a ter mediunidade e enfrenta uma batalha com ele mesmo, porque imagina uma criança, um adolescente que está formando sua personalidade, né, um jovem adulto que está no ônibus e não consegue sentar no ônibus porque não sabe se tem um espírito ou uma pessoa real, que é movido por força que ele gera suicídio dele, ele tem que lutar com essas forças espirituais, que luta psicológica para poder criar sua identidade, né? E aí, como o self é sábio, quando ele é pequeno, ele ganha um amigo espiritual chamado Jaguaraçu, que quer dizer onça grande. E esse índiozinho participa da vida do menino, brincando com ele e ocupando, né, o espaço de solidão dessa criança, sendo um suporte emocional para ele. E tinha uma brincadeira que Jaguaraçu fazia com essa criança, que era jogar corrida, né? Eles montavam presépios juntos, subiam em árvores, mas tinha uma brincadeira que o Jaguaraçu queria, que fazia, era: vamos jogar uma corrida até aquela árvore. E a criança sempre perdia, o Jaguaraçu sempre ganhava. Cara, o Jaguaraçu era um espírito, né? Ele achava que era um menino real, que ele tinha um amigo verdadeiro de carne e osso, mas era um espírito que brincava com ele. E Jaguaraçu jogava a corrida e sempre ganhava desse menino. Aí já tem uma sabedoria. Tu vê, essas brincadeiras também não são por acaso. É como se fosse uma mensagem cifrada, codificada, que diz: persevera, não desiste. Um dia tu me vence. Vamos lá de novo. Vamos jogar a corrida de novo, né? E não desista da tua corrida da vida. Então, a dinâmica psicológica da gente, os eventos que vão acontecendo, tem sempre um sentido profundo espiritual, mesmo que a gente não perceba. Uma pequena brincadeira de criança tem uma mensagem ali e uma experiência psicológica necessária para aquele menino que está crescendo, e que no estímulo daquele indiozinho espiritual provoca nele um exercício que ele precisa, que depois vai ser importante quando se tornar adulto. Então, os eventos, as coisas que nos acontecem, os acidentes de percurso, os movimentos da vida, pode ser um chamado do self. Pode ser um elemento que vem nos provocar uma possibilidade de poder encontrar um sentido maior necessário para a nossa encarnação. E aí, quando ele se torna mais adulto, e eu estou falando de Divaldo Pereira Franco, ele tem um outro amigo dele, que vem na forma de inimigo, que é o Máscara, né? Que o perseguiu durante mais de 30 anos. Então ele tem que conviver com esse espírito, depois de ter um amigo, né? De criança ele ganha um amigo pior, que provoca ele e que constantemente está infernizando a vida do Divaldo. O Divaldo vai tomar banho e está lá o cara, olhando para ele. Então o Divaldo fazendo uma coisa, o cara está lá provocando e fazendo, julgando, criticando: eu te conheço, porque esse Máscara foi companheiro de Divaldo quando ele era conselheiro do Richelieu. E se sentiu traído por Divaldo e desenvolveu um ódio enorme por Divaldo e começou a perseguir ele espiritualmente. E esse espírito chamado Máscara, ele persegue Divaldo durante 30 anos. Olha só que forma de educar o Divaldo, né? Eu tenho uma pessoa que está toda hora ali. Então a espiritualidade permite esse processo obsessivo para que Divaldo não se perca e fique vigilante 24 horas por dia e possa ir afirmando o seu compromisso, né? Ele que que nasceu no dia 5 de maio de 27, que vai estar completando 90 anos agora, então dia 5, com 23 anos de idade, vai para Salvador para buscar um emprego, consegue esse emprego e mais ou menos uma semana, 3 dias depois,
a empresa faliu, ele fica totalmente sem emprego, sem lugar para morar, sem perspectiva nenhuma para ficar em Salvador, sem dinheiro para mandar com a família, que foi para trabalhar mandando dinheiro, ele fica desesperado, porque não tinha amigo, não tinha familiar, não tinha referência nenhuma. E aí ele é levado por um espírito a tentar se suicidar. E quando ele sobe no elevador Lacerda, perturbado na sua mediunidade, né, vem a irmã dele que tinha se suicidado e diz: Divaldo, tu sabe o que representa esse caminho? E ele desperta no meio de um transe e cai então não para fora, e cai para dentro, e então ele se dá conta, e aí ele mantém a sua vida íntegra e não comete suicídio. Então, olha só que perigos que cada um de nós tem que enfrentar, né? Ao mesmo tempo, em 50, ele recebe das mãos de Chico uma psicografia da mensagem de São Francisco de Assis. Olha só que beleza, né? Dizendo que ele, São Francisco, estava chamando ele para o trabalho, e que eles eram amigos de outra época, e que estaria acompanhando o Divaldo nessa sua missão, e que ele começaria cedo, que não teria, digamos, tempo para descansar. Então, ao mesmo tempo que ele tem um máscara, que ele tem um desafio da vida, que tem que enfrentar as dificuldades inerentes a se tornar um adulto, enfrentar e formar a sua personalidade, tem uma presença amiga espiritual de São Francisco. Depois Joana aparece para ele como amigos tutelares que estão abençoando, protegendo e orientando ele. E aí começa a jornada espiritual também de Divaldo. Então, gente, esse processo não é fácil. Se tornar nós mesmos e amadurecer e realizar aquilo que nos cabe não é algo que é nos dado assim. Divaldo enfrentou muitas dificuldades, né? Nós também vamos enfrentar, mas a gente consegue realmente escutar esse chamado e assumir esse compromisso, a experiência psicológica é muito, muito, muito recompensadora. Quando a gente consegue enfrentar a tempestade da vida, quando a gente consegue realmente trabalhar nossa humildade e se comprometer com os valores espirituais e vencer a nós mesmos e realizar o nosso self, esse outro ser que somos nós mesmos, ele traz essa experiência emocional de plenitude. E aí, de igual maneira, a gente tem a máxima experiência de se tornar um indivíduo, no sentido pleno da expressão, um ser não dividido, realizado, em paz, em harmonia, conquistando esses valores espirituais que sustentam e dão sentido à nossa vida. Então, a realização do self, do ponto de vista psicológico, é a possibilidade de a gente poder viver o máximo de significado e sentido que um ser humano pode realizar numa encarnação. Então, todos nós, aqui, cada um com seu drama, cada um com a sua trajetória, cada um com seus desafios, com seus dramas internos, com as suas angústias, com as suas questões, tudo isso é coisa pequena. E tudo isso vale a pena, se a gente estiver focado no que é maior. E se a gente puder ter realmente a dignidade e a hombridade de assumir por inteiro a nossa vida. Porque o Jung vai dizer, não adianta tomar um golinho só. A gente tem que sorver a gota até o seu último gole. Então, aquilo que nos cabe realizar, aquilo que nos é confrontado, vamos assumir. Vamos assumir como uma experiência fundamental da nossa existência.
e vamos realmente ser atravessados emocionalmente por ela, mesmo que no primeiro momento isso traga sofrimento, traga dor, traga incerteza, mas se perseverar nesse encontro com o Self, esse outro ser que habita em nós vai emergindo em uma sabedoria, uma constância, uma fortaleza interna vai emergindo pouco a pouco, e uma grande realização vai sendo nos apresentado, de a gente ver aquelas almas bravas, dignas, honradas, que frente ao maior desafio consegue se manter tranquila, serena e ainda ser feliz. Então, Joana nos convoca à felicidade, ao amor, à vida plena, ao desenvolver o nosso potencial, a nossa criatividade, a nossa natureza sensível, bela, né? Gentil, compassiva, sem medo de ser feliz, sem medo de ser nós mesmos. Mas para isso a gente tem que realmente superar um maior desafio, que não é o mundo, que é nós mesmos e as ilusões que a gente criou para nós mesmos a partir dessa falsa personalidade, esse falso eu, que são as máscaras, as ilusões e as armadilhas que a gente vai criando para nós mesmos. Que já possamos ser fortes e romper as nossas máscaras, assumir para nós mesmos o desafio desse encontro conosco mesmo e fazer essa trajetória que Divaldo, que Paulo de Tarso nos exemplificou na sua trajetória, na sua vida plena de realização. Que Deus nos abençoe a todos.